Você já sentiu o peso inexplicável? Aquele cansaço que o sono não resolve. Aquela névoa na mente que bloqueia a clareza. Aquela resistência implacável que surge sempre que você tenta avançar. É a sensação fria de que sua vida é um alvo, de que, por mais que lute, a paz é temporária e a guerra é constante. Você se pergunta, por que tudo é tão difícil para mim? Essa dor que toca sua alma não é um infortúnio, nem falha psicológica. É guerra. Eu sei que você sente o peso da opressão, do isolamento e da confusão. A verdade, no entanto, é esta. Se sua vida é uma batalha incessante, é porque você carrega um propósito monumental que a escuridão quer calar. Você não é fraco, você é ameaça. E a solução começa agora: entender a origem da luta para anular o ataque. Se essa vibração ressoou na sua frequência, se você está pronto para desvendar as estratégias ocultas que o prendem em se levantar como o vencedor que Deus o chamou para ser, este canal é seu campo de treinamento. Inscreva-se agora. Ative as notificações para que a escuridão não roube nenhuma chave desta série. Esta jornada é para você, o escolhido. O mundo espiritual é um domínio tão real quanto o mundo físico que você pode tocar e ver. A diferença é que ele opera nas sombras, movendo as peças sem que você perceba a mão que as empurra. Demônios existem. Não é um mito da Idade Média. É uma verdade fria, clara e direta. A Bíblia, a única bússola confiável neste campo, fala abertamente sobre eles. São anjos caídos, seres de alta inteligência e estratégia, que se rebelaram contra Deus e que, agora, travam uma luta silenciosa, mas feroz, contra aqueles que foram separados, os escolhidos. Pessoas como você. Se você carrega uma vocação, um chamado, um propósito que é maior do que sua existência atual, saiba, você está marcado. A escuridão não se importa com os indiferentes, com aqueles que vivem complacentes, presos no ciclo do mundo sem questionar. Eles já são deles. O inferno tem como alvo aqueles que portam uma luz, uma autoridade espiritual que representa uma ameaça direta ao seu reino de sombras. Quanto maior é o seu propósito, mais intensa e estratégica será a guerra em sua vida. Não é coincidência, é guerra espiritual. Talvez você se sinta oprimido, confuso, com um peso inexplicável no ambiente doméstico. Talvez tenha sonhos estranhos, noturnos, que drenam sua energia. Todos esses sinais podem ser mais do que apenas questões emocionais ou físicas. Poderiam ser espirituais. E se você é alguém separado, você precisa entender a mecânica da operação demoníaca para se defender e, mais importante, para superar. O objetivo aqui é despertar você, não aterrorizar. Esta série foi concebida para abrir seus olhos e posicioná-lo firmemente na rocha. Ela consiste em ensinamentos diretos, baseados na palavra, sem misticismo desnecessário. Você entenderá como eles tentam agir, por onde abordam, onde encontram aberturas e, crucialmente, como resistir e vencer. Você já deve ter se perguntado: por que as dificuldades começaram tão cedo? Por que você foi exposto a tanta dor emocional, rejeição, trauma e abandono na infância ou juventude? O ataque espiritual não espera você se formar ou entender seu chamado. Ele surge na sua gênese. O inimigo, com sua percepção no mundo espiritual, enxerga o potencial que está sendo formado em você antes mesmo que você o perceba. É uma estratégia atemporal. Pense em Moisés. Ele era apenas um bebê quando Faraó decretou a morte dos meninos hebreus. Pense em Jesus. Ele era uma criança quando Herodes tentou destruí-lo. Essas não são ocorrências naturais. É uma ação espiritual por trás de decisões humanas. Cada vez que um propósito de Deus nasce, a resistência também se levanta. E isso se repete, de forma implacável, na vida de cada escolhido. Você foi rejeitado pelas pessoas que deveriam ter amado você. Você sentiu que nunca se encaixou. Você viu feridas abrirem-se na sua alma muito cedo. A resposta está na sua marca. O mundo espiritual reconheceu quem você seria e tentou apagar essa luz antes que ela brilhasse. Mas se você está recebendo esta mensagem, é porque eles falharam. Você sobreviveu. Você se manteve, e essa resiliência é a sua primeira e maior vitória. Cada lágrima derramada, cada dor suportada, foi vista pelo céu. Deus nunca o abandonou. A guerra foi forte, mas a proteção do alto era infinitamente maior. Os escolhidos perturbam o reino das trevas porque carregam o poder da transformação. Por onde passam, a escuridão perde espaço. Eles libertam, ensinam, inspiram. Muitas vezes, sem nem mesmo saber,
apenas pela presença da luz que carregam. É isso que explica o peso, as guerras inexplicáveis, as revoltas repentinas ao seu redor. Não é má sorte. É guerra espiritual contra alguém que é vital para o cumprimento de um propósito. O inimigo tentará ferir sua alma, quebrar sua identidade, injetar dúvidas para que você desista antes de começar. Crises existenciais, depressão, sentimentos de inadequação, essas são as marcas do confronto invisível. Mas em você reside algo mais poderoso, a graça de Deus. Mesmo ferido, o escolhido continua. Mesmo sem entender, ele ora. Mesmo sangrando, ele se levanta. É isso que enfurece o inferno. O escolhido pode tropeçar, mas ele se reergue. Pode chorar, mas não se rende. Os demônios conhecem a promessa que está sobre a sua vida. Por isso, eles tentam impedir que você descubra quem você é. Eles injetam medo, insegurança, vozes contrárias. Mas o Espírito Santo sussurra a verdade. Você é filho. Você é separado. Você é amado. Quando você se lembra disso, nada pode pará-lo. A resistência é um sinal, não de fraqueza, mas de que algo muito grande o espera. Nenhum soldado é atacado se não estiver na linha de frente. Nenhuma fortaleza é sitiada se não guarda um tesouro. Os ataques não são um sinal de fraqueza, são um sinal de destino. Se você se sente pressionado, entenda, não é pessoal, é espiritual. É porque você representa um risco. O céu investiu em você, e o inferno quer impedir seu avanço. Mas há um Deus que vela pela promessa, e o que ele começou em você não pode ser interrompido. Escolhido, grave isto em seu coração. Você é marcado por Deus, e essa marca perturba o reino das trevas. Sua vida não é comum. Por isso, não espere uma jornada fácil. Mas não tema, pois se o inimigo se levantou, é porque Deus já decretou que você vencerá. Os demônios não aparecem com chifres e tridentes. Eles não se manifestam como nos filmes. Na maioria das vezes, eles chegam disfarçados. Eles agem no silêncio, aproveitando-se de momentos de fraqueza, feridas não tratadas, pecados ocultos e, principalmente, brechas espirituais. Eles não precisam forçar a entrada. Eles precisam apenas de uma porta aberta. A Bíblia nos adverte com uma clareza cortante. Não deis lugar ao diabo. Efésios capítulo 4, versículo 27. Isso é um mandamento. Implica que o inimigo só tem acesso quando alguém o permite. Ele não é um invasor, ele é um aproveitador. Mágoas não resolvidas, pensamentos impuros, o orgulho, a inveja, o ciúme e a desobediência à vontade de Deus criam os espaços, as fissuras, onde o inimigo se estabelece e começa a agir. Uma das estratégias mais perigosas do inferno é o uso do que parece bom e lícito. Não é todo relacionamento que é divino. Não é toda oportunidade que é uma bênção. Não é toda proposta que é resposta de oração. Muitas vezes, o inimigo se disfarça de anjo de luz, como a própria palavra revela. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 14. É por isso que muitos escolhidos se envolvem com pessoas que parecem gentis, mas que sutilmente roubam sua paz, ou aceitam portas que parecem de ouro, mas que os afastam da presença e do propósito de Deus. O discernimento do Espírito Santo é a arma que protege contra os enganos bem disfarçados. Sem ele, a sua intuição pode falhar, e até o mal pode parecer certo. 4 portas comuns de abordagem demoníaca. 1. Ambientes e influências. Lugares espiritualmente carregados com práticas ou objetos que não glorificam a Deus podem ser pontos de entrada. Músicas, filmes, objetos, costumes e conversas podem abrir brechas. O mundo espiritual capta o que o mundo natural ignora. Não é exagero, é realidade. 2. A batalha da mente. Pensamentos. Nem todo pensamento que flutua em sua mente foi gerado por você. Às vezes, o inimigo sussurra mentiras diretas. Você não presta. Você está sozinho. Deus te esqueceu. Desista. Esses pensamentos, quando não são confrontados com a verdade bíblica, criam fortalezas emocionais e mentais. Por isso, a Bíblia ordena que levemos todo pensamento em cativeiro à obediência de Cristo. 2 Coríntios 10:5. 3. A falta de perdão. Guardar ressentimento e mágoa é como dar permissão para que um veneno espiritual se aloje. Esse veneno alimenta as ações demoníacas. O perdão é uma chave espiritual de libertação. Ele liberta você, não a outra pessoa. É uma limpeza que fecha as janelas da alma e protege o coração.
Quem perdoa é liberto. Quem abriga ódio torna-se alvo. 4. A rotina e a apatia espiritual. A falta de oração, o esfriamento na leitura da palavra e a ausência de comunhão enfraquecem o espírito. Quando o espírito está fraco, a carne domina. E quando a carne domina, o inimigo se aproxima. Ele opera na fadiga espiritual, na preguiça de buscar, na letargia da fé. Outra forma sutil é a distração. O diabo não precisa fazê-lo pecar abertamente. Ele só precisa mantê-lo distraído com coisas vazias. Tempo excessivo em redes sociais, conversa sem edificação, entretenimento vazio. Tudo isso ocupa o lugar da presença de Deus. E quando Deus é retirado do centro, o inimigo entra pelos flancos. O maior desejo do inferno é separar você de Deus. Eles querem aniquilar sua fé, roubar sua identidade e destruir o propósito. O ladrão vem unicamente para roubar, matar e destruir, João capítulo 10, versículo 10. Eles não se contentam com um pequeno dano. Eles querem paralisar você. Eles sabem que se puderem criar um abismo entre você e a presença, tudo se torna mais fácil. Um escolhido distante de Deus perde sua força, sua visão e sua motivação. Por isso, o ataque é sempre direcionado à sua conexão e à sua fé. Para atingir este fim, os demônios lançam armas espirituais sutis, mas devastadoras. Item cansaço extremo e inexplicável. O esgotamento não vem apenas de uma rotina agitada. Quando o corpo e a mente estão exaustos, o espírito enfraquece. É neste momento que o ataque espiritual se intensifica, minando sua capacidade de reação. Item confusão mental constante. A incapacidade de tomar decisões, a névoa mental, a hesitação em buscar a Deus, são ataques diretos à sua clareza espiritual e ao seu foco no propósito. Item mentiras como fortalezas. Eles sussurram: você não é amado, Deus não escuta, é tarde demais, você não é digno. Essas mentiras, se não forem rebatidas pela verdade da palavra, criam prisões na sua mente. A Bíblia é a única arma que neutraliza essas mentiras, restaurando sua fé com a verdade sobre quem você é: perdoado, escolhido, amado, equipado. Item opressão noturna. Muitos escolhidos enfrentam insônia, pesadelos recorrentes, uma sensação de peso no ambiente e medo ao se deitar. Isso não é descanso. Quando o sono é atacado, a mente fica fatigada e o corpo enfraquece. O inimigo ataca o repouso do Filho de Deus. Item conflitos domésticos repentinos, brigas sem motivo, argumentos fúteis, frieza nos relacionamentos. Isso pode ser um sinal de batalha espiritual. Quando a atmosfera do lar muda e a paz desaparece, é hora de vigiar. Os demônios atacam a família porque ela é a base da unidade espiritual. É vital ter discernimento. Nem tudo é espiritual. Existem causas físicas, emocionais e naturais para muitos sintomas. Mas quando não há uma explicação lógica, quando tudo parece bloqueado, e mesmo em oração você se sente esmagado sem entender o porquê, é hora de considerar o lado espiritual. Se você se sente preso, que nada avança, que as portas não se abrem mesmo com esforço hercúleo, você está enfrentando resistência espiritual. E isso, muitas vezes, é um sinal de que você está muito perto de experimentar algo grandioso. O inimigo resiste porque sabe o que está por vir. Mas a boa notícia é que, ao reconhecer a batalha, você já está vencendo. O primeiro passo é entender. O segundo é posicionar-se. Ore, jejue, declare a palavra, busque cobertura e fortaleça-se. Não aceite esse peso como normal. O normal para o escolhido é andar em liberdade e plenitude. A guerra é real, mas a vitória é certa para quem permanece em Deus. Fechando as brechas espirituais é a ação mais séria e urgente que um escolhido pode tomar. Os ataques do inimigo só têm poder onde encontram espaço. E muitas vezes, essas lacunas estão dentro da sua própria vida, em hábitos, pensamentos ou áreas não tratadas. Por isso, o cuidado espiritual deve ser diário, meticuloso, sem trégua. Item oração, jejum, leitura da palavra, louvor e santidade não são rituais vazios. São armas espirituais poderosas. Usá-las é erguer um muro intransponível ao redor da sua alma. Toda vez que você ora, fecha uma porta para o mal. Toda vez que jejua, fortalece o espírito e mortifica a carne, tornando-se mais resiliente. Muitas brechas surgem de hábitos aparentemente pequenos, um conteúdo inapropriado que você consome, uma amizade que o afasta de Deus, um pensamento impuro que você nutre. Tudo isso abre espaço para o inimigo.
Fechando brechas requer sinceridade. É olhar para dentro com coragem e identificar o que precisa ser cortado. O perdão, a maior chave. O rancor é o veneno favorito do diabo. Quando você se apega à raiva ou ao ressentimento, você permite que a dor se torne uma porta aberta para a opressão. O perdão é a limpeza que protege o coração de ataques invisíveis, mas profundos. A resistência, a regra da vitória. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir significa não ceder, mesmo quando o cansaço é excruciante. É manter a fé quando a pressão é máxima. É continuar a orar quando a vontade é parar. A persistência espiritual enfraquece o inimigo. Ele tentará, mas ao perceber que você não se renderá, ele recuará. O diabo odeia a persistência. A espada da palavra. A palavra de Deus é a espada mais afiada que existe. Use-a. Declare versículos em voz alta. Leia a Bíblia como quem se alimenta para sobreviver. Quando você está cheio da palavra, não há mais espaço para as mentiras do inferno. A verdade liberta e fecha portas abertas pela ignorância ou distração. O poder do louvor. O louvor é uma arma de destruição de fortalezas. Quando você louva, mesmo no meio da dor, o ambiente espiritual é transformado. A escuridão não pode suportar um coração grato. O louvor expulsa a opressão, renova a força e atrai a presença divina. O escolhido que aprende a louvar no vale fecha as brechas que o inimigo usaria para injetar desânimo e confusão. Limpeza do ambiente físico. Às vezes, a opressão está ligada a coisas que foram introduzidas em seu lar. Objetos consagrados, músicas, decorações que carregam energia contrária. O Espírito Santo revela. Quando você obedece e remove, a paz é restaurada. Companhias de fé. Fechar brechas também significa se cercar de pessoas espiritualmente saudáveis. Más companhias corrompem bons hábitos. Amizades que zombam da fé, que o afastam, enfraquecem o seu espírito. Ande com aqueles que o aproximam de Jesus. O Espírito Santo é quem revela onde estão as lacunas. O que parece normal para você pode ser um perigo para ele. Quando você se submete à sua perspectiva, ele corrige, limpa e cura. A brecha só permanece aberta quando o orgulho impede a obediência. Mas um coração humilde sempre será restaurado. Quando você resiste ao mal, você está gritando ao inferno: Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei o que carrego. Eu não abrirei mão do meu chamado. Essa atitude não apenas fecha brechas, mas atrai o favor e a força do alto. Os escolhidos sempre enfrentarão resistência. Mas uma coisa precisa estar cristalina em seu coração: você pode ser atacado, mas jamais será destruído. Deus está com você. A Bíblia é clara ao dizer que, em Cristo, você é mais que vencedor. Romanos capítulo 8, versículo 37. Isso significa que a vitória já está garantida. Você não luta para vencer. Você luta porque já venceu. A cruz selou essa vitória, e Jesus lhe deu autoridade sobre toda a força da escuridão. Você não está desarmado. Mesmo no cansaço, mesmo na exaustão, lembre-se, toda guerra tem um fim. E quando ela termina, você emerge mais forte, mais maduro e mais preparado. Deus transforma batalhas em ferramentas para o crescimento. Aqueles que carregam uma promessa não morrem no meio do caminho. O inimigo pode atrasar, mas não pode impedir o plano de Deus. Ele pode tocar em tudo ao seu redor, mas não pode tocar no que Deus já selou em sua vida. O que está escrito no céu sobre o seu destino, ninguém pode apagar. Talvez você lute em silêncio, mas você não está lutando sozinho. O Espírito Santo intercede por você com gemidos inexprimíveis. Ele conforta, fortalece e orienta. Sua presença é a certeza de que você resistirá. Não desista agora. Não pare por causa da pressão. Cada lágrima, cada oração silenciosa, foi ouvida. Nada passou despercebido. A guerra que você enfrenta hoje será o testemunho que você contará amanhã. Escolhido, você precisa absorver esta verdade profunda. Os demônios existem e tentam ativamente anular os planos de Deus. Mas eles não têm poder absoluto. Eles não detêm a autoridade final. Aquele que determina o final da sua história é o Senhor. E ele já declarou: você é amado, protegido, chamado e equipado para superar. A guerra espiritual é real, mas não é maior do que o Deus que está em você. Você pode enfrentar dias pesados, ataques à sua mente, fadiga e até solidão.
Mas você não está só. Deus não o abandonará. O Espírito Santo habita em você. Todo o céu luta por você. Você não está desamparado. Agora que você conhece as estratégias do inimigo, a ação é fechar as brechas. Examine sua vida, seu coração, suas ações. Libere o perdão. Abandone o pecado. Escolha a verdade e ande em santidade. Qualquer coisa fora do propósito é uma porta aberta para o inimigo. Mas quando você se alinha com Deus, ele perde o acesso. Vista a armadura espiritual. 1. Ore todos os dias, sem falhar. 2. Leia a palavra como quem se alimenta. 3. Louve, mesmo quando não sentir vontade. 4. Cerque-se de quem vive pela fé. Lembre-se, você não luta com suas próprias forças. A vitória já foi conquistada por Jesus. O que você enfrenta agora é o processo de se tornar mais forte e inabalável. Toda resistência será quebrada. Todo plano das trevas será frustrado. O que o inimigo tentou usar para paralisar você, Deus transformará em um poderoso testemunho. Cada batalha será usada para prepará-lo. Nada será em vão. Suas lágrimas, sua dor, seu silêncio, tudo será transformado em força e autoridade. Você é mais forte do que imagina, pois carrega o Espírito Santo. Esta batalha que parece gigante se tornará pequena diante da glória que será revelada através de você. Você é o escolhido. O céu jamais abandona os seus. Não pare agora. Não recue. Continue a caminhar na fé. Sua promessa está mais perto do que você pode imaginar. Agradeço profundamente por ter percorrido este caminho comigo e recebido esta palavra de fogo. Que este entendimento seja o despertar que faltava em sua vida. Lembre-se, sua força não está em lutar sozinho, mas em saber que o Deus de toda a autoridade caminha com você. Se este conteúdo tocou as profundezas da sua alma e lhe deu o discernimento que você precisava para sua guerra, inscreva-se no canal agora para se juntar à comunidade de escolhidos que vence no invisível. E para selar esta verdade, para que o inferno ouça sua declaração, eu quero que você comente aqui embaixo, com toda a sua fé e convicção, a seguinte frase de poder: Eu sou o escolhido, minha luz incomoda, e minha vitória já foi decretada. Compartilhe sua experiência, sua batalha, sua vitória. Vamos caminhar juntos. Você não está sozinho. Até o próximo despertar. Mantenha-se firme na luz.